Sabe aqueles relatórios financeiros super densos, cheios de números? Como é que a gente consegue transformar aquilo em narrativas estratégicas que realmente, sabe, impulsionam uma empresa? A chave é essa: converter dados brutos em decisões ousadas. E é exatamente sobre isso que vamos falar aqui. Olha, o desafio fundamental é este. Uma planilha pode até ser precisa, mas ela raramente inspira alguém. Números sozinhos são estáticos, são frios. Para que eles ganhem vida e motivem uma ação de verdade, eles precisam de uma coisa: uma história. É só olhar a diferença. De um lado, é o caos. É dado jogado sem contexto que só sobrecarrega, só confunde. Do outro lado, a gente tem clareza, uma visão estratégica. A informação é a mesma, tá? Mas agora ela tem um propósito, ela tem um caminho, ela se torna persuasiva e, o mais importante de tudo, ela leva a uma decisão. Mas por que isso funciona tão bem? É porque as histórias falam a língua do nosso cérebro. Elas pegam a lógica fria dos dados e conectam com a emoção, que no fim do dia é o que realmente nos move à ação. É essa ponte entre simplesmente saber de uma coisa e sentir que é preciso fazer algo a respeito. Ok, então por onde começar? O primeiro passo é o trabalho de base. Antes mesmo de pensar em slide, em apresentação, a gente precisa preparar o terreno. É aqui que o verdadeiro trabalho estratégico acontece. De verdade. E o ponto crucial é: tudo, absolutamente tudo, começa com a audiência. Não existe apresentação que sirva para todo mundo. É preciso saber quem é o tomador de decisão principal. O que motiva essa pessoa? Geralmente a resposta está em como a empresa ganha dinheiro. E o mais importante, qual ação específica se espera dela? Decidir? Informar? Esclarecer? A partir daí, cada argumento é moldado para se alinhar com a visão de mundo dessa pessoa. Muitos já ouviram falar daquela ideia famosa de começar pelo porquê, né? É uma ferramenta super poderosa para inspirar o movimento, comunicando primeiro o propósito maior por trás de uma ação, antes de explicar o como e o quê. Só que, e esse é um só que muito importante, quando a apresentação é para um conselho, a regra se inverte. Eles são tomadores de decisão com tempo limitadíssimo. Eles precisam saber logo de cara o que está sendo pedido. A solicitação tem que vir na frente, não pode ser uma revelação no final. Isso significa que a conversa precisa focar naquilo que o conselho realmente valoriza: geração de caixa, margem, retorno sobre o capital investido e, claro, crescimento rentável. Detalhe operacional demais ou muito jargão técnico só desvia a atenção do que é estratégico de verdade. Para garantir esse foco, é essencial definir o que a gente chama de a grande ideia. Qual é a única, a mais importante mensagem que precisa ser transmitida? Se tudo mais for esquecido, o que precisa ficar? Essa ideia, articulada numa única frase, vira a espinha dorsal de toda a narrativa. É o norte da bússola. Com o terreno todo preparado, aí sim é hora de construir a história. É nessa fase que os dados brutos começam a tomar forma, a seguir um caminho que seja lógico e principalmente persuasivo. E essa história tem que começar rápido, muito rápido. A atenção de um conselho é um recurso, assim, valiosíssimo e escasso. A grande ideia, o ponto central da apresentação, tem que ser entregue nos primeiros 90 segundos, sem rodeios. Isso já define o tom e garante que a mensagem principal seja ouvida, não importa o que aconteça depois. Uma estrutura clássica que funciona muito bem é o arco problema-solução. Primeiro a gente estabelece o cenário, depois introduz a tensão. Qual é o desafio? Qual o dilema que a empresa enfrenta? E aí, no clímax, a gente apresenta a solução como a resposta mais convincente para essa tensão. É uma jornada simples, mas incrivelmente poderosa. Agora, uma técnica um pouco mais avançada e até meio contraintuitiva para aumentar a persuasão é a tal da sinceridade estratégica. A ideia é admitir uma fraqueza ou um risco logo de cara. Isso meio que desarma a audiência, estabelece honestidade e constrói uma credibilidade imensa para o que vem a seguir. Olha que exemplo perfeito. Começar admitindo que a aquisição tem um prêmio de 20%. Isso é uma fraqueza e demonstra transparência. Em seguida, apresentar o outro lado, que é evitar que a empresa se torne uma commodity, torna o argumento muito mais forte. A credibilidade já foi estabelecida, então a audiência fica mais aberta para o ponto principal. A gente sabe que números por si só podem ser frios, né? Por isso eles precisam ser dramatizados. Um custo de investimento não é só um número numa planilha. Ele pode ser apresentado como combustível de foguete. Essa metáfora simples conecta o dado a uma emoção, a de crescimento explosivo, de um retorno incrível. Uma vez que a história está bem construída, a gente entra na fase final, a execução.
Porque, vamos combinar, uma ótima narrativa não serve pra nada se ela não for entregue de um jeito eficaz. E principalmente se não resultar em uma ação concreta no mundo real. Para visualizar dados de um jeito eficaz, tem uma regra de ouro. Mostre as pérolas, não as ostras. A audiência não precisa ver todo o trabalho bruto, a análise complexa, que são as ostras. Ela precisa do resultado final, do insight valioso. Ela precisa da pérola. De um lado, então, temos as ostras, aquela avalanche de informação que só confunde, só atrapalha. Do outro, as pérolas, os principais insights apresentados de forma limpa, direta. O objetivo é sempre focar a atenção, nunca sobrecarregar. E para manter esse foco, a regra é a simplicidade. Tudo que for ruído visual, que não agrega valor, tem que ser eliminado. Cores e texto devem ser usados de forma estratégica, para guiar o olhar para o que mais importa. E acima de tudo, é preciso lembrar, os slides são só um suporte. Quem conta a história, o apresentador, é a verdadeira atração. Depois de toda essa jornada, de toda a narrativa, o final precisa ser absolutamente claro. Não pode ter nenhuma ambiguidade sobre qual é o próximo passo. A ação necessária tem que ser cristalina. Olha só que exemplo perfeito de um pedido claro. Em vez de algo vago como precisamos de aprovação, ele especifica a ação exata e o próximo passo imediato, com data e tudo. Não deixa absolutamente nenhuma margem para dúvida. Então, quando a gente junta todas essas peças, qual é a imagem que se forma no final? Talvez a melhor forma de resumir tudo isso seja com uma metáfora central. O storytelling financeiro é, no fundo, a arte de criar um mapa do tesouro. A planilha de dados são as coordenadas brutas, soltas. A história é o mapa, que mostra o porquê da jornada, que aponta os perigos no caminho e, claro, revela onde está o tesouro. É o que transforma um provedor de dados num verdadeiro guia estratégico. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Os números já existem, eles estão lá, na organização, esperando. A verdadeira questão é, em vez de simplesmente apresentá-los, que história poderosa vai ser contada com eles?